Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Essa é a nossa leitura. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, de 13 a 18. Então ele vai falar ali uma palavra que nós vamos ler agora aqui e conferir. Então vamos lá. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá um grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém. Amém. Irmãos, a carta aos Tessalonicenses, a cidade de Tessalônica. Nós temos aí esse versículo que vai falar de esperança. Queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como aqueles que não têm esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos esperança. Nós temos uma esperança diferente das dos demais, e é o que nós vamos meditar nessa palavra de hoje, nesse trecho da palavra de Deus hoje. E aí, essa é a cidade de Salônica, na Grécia. Essa imagem aí que os irmãos estão vendo, hoje fica na atual Grécia. É uma cidade litorânea, tem mar, uma cidade beira-mar. E os irmãos sabem assim, que Paulo fez essas viagens missionárias. Então o que é a carta aos Tessalonicenses? Primeiro, para a gente entender o contexto, Paulo fez as viagens missionárias, saiu pregando, não tinha ninguém que cria em Jesus naquelas regiões. Havia os pagãos e os judeus, aqueles que tinham religiões lá idólatras e os judeus que tinham sua sinagoga. Paulo passou por essas cidades e pregava Cristo, pregava a mensagem do Evangelho, o novo pacto, a nova aliança. E ali começava um trabalho na igreja. Tempos depois, o apóstolo Paulo mandou uma carta para essas igrejas para confirmar a fé deles, para resolver alguns assuntos, para corrigir algumas coisas que eles estavam crendo da maneira equivocada. E essas são as cartas que nós estamos lendo. Então, a carta aos Tessalonicenses é justamente isso. É uma cidade chamada Tessalônica, hoje o nome dela é Tessalônica, fica na Grécia, que estava lá, fundada. Ele passou por lá, pregou, anunciou o Evangelho, construiu uma igreja, e tempos depois ele mandou uma carta para eles, falando de vários assuntos, comentando com eles sobre a fé e comentando. E é isso que nós temos hoje, é o que nós chamamos na Bíblia, que nós chamamos de Bíblia. O que nós chamamos hoje de Bíblia? São essas escrituras que nós temos do passado. Então, por exemplo, as cartas que o apóstolo Paulo fez para aquelas igrejas que estavam nascendo, iniciando, explicando como é que elas tinham que crer. E nós pegamos isso para nós hoje, lemos a mesma carta e tentamos também ter a mesma fé, a mesma força, a mesma convicção que eles tinham naquele tempo que o apóstolo Paulo foi falando. Se a gente lê em Atos 16, os irmãos, assim, ainda dentro desse contexto histórico aí, Atos 16, dá uma olhadinha lá, Atos 16 na sua Bíblia, no verso 9, os irmãos vão encontrar lá o seguinte, olha. Eu vou ler a partir do 6 aqui, só para a gente ver todo o contexto aqui. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Eles atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Agora o verso 9. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude.
Ele teve essa visão. Ele estava querendo ir para um lugar. Aí ele teve essa visão: venha para a Macedônia. Logo depois dessa visão, nós resolvemos ir para a Macedônia, pois estávamos certos que Deus havia nos chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Então veja, a intenção dele era ir por um caminho, mas ele teve a visão. Um homem apareceu de pé e falava: venha para a Macedônia e nos ajude. E ele foi para essa região da Macedônia. E essa região da Macedônia, antiga Macedônia, é hoje onde está a Grécia. E lá ele passou em várias igrejas. Foi lá, por exemplo, a cidade dele, por várias cidades onde ele constituiu igrejas. Foi lá, por exemplo, a cidade de Filipos. Aí nós temos uma carta aos Filipenses. Lá ele passou na cidade de Bereia, que tem aquela história dos bereanos que analisavam com muito cuidado aquilo que ele falava. E ele foi passando de cidade em cidade, até que ele chegou na cidade de Tessalônica, que era a cidade conhecida como Tessalônica. E aí vai estar em Atos 17, ou seja, um pouquinho para frente, aí onde os irmãos estão. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Então veja, eles estão na caminhada ali, queriam ir para um lugar, teve a visão, foram para outro, passaram em várias cidades, passou em Bereia, passou em Filipos, chegou em Tessalônica. Lá, verso 2, Atos 17, 2. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha que ressuscitar. Ele dizia: esse Jesus que eu estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. E um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo, e muitas senhoras da alta sociedade, também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja e foram buscar alguns homens maus e malandros nas ruas, que formaram um grupo de desordeiros, fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Então, os irmãos, vejam, ele pregava o evangelho debaixo de perseguição, mas o que ele pregava lá? Conforme o costume dele, ele ia no sábado para a sinagoga. Os judeus estavam lá. Ele chegava lá e dizia: olha, existia um homem lá em Jerusalém chamado Jesus. Esse homem é o Messias. Ah, mas onde já se viu isso? É o Messias. Mas ele libertou o povo de Roma? Não. Sabe por quê? Porque convinha que ele sofresse, morresse e fosse ressuscitado. E sendo ressuscitado, ele desse acesso, desse o direito a nós também, de nós também sermos ressuscitados. E eles diziam: não, mas o Messias é o Messias, tem que libertar o povo. Não, ele dizia: o Messias tinha que primeiro sofrer. Num outro momento ele virá como libertador e vai nos ressuscitar. E aquilo virava aquela confusão, e uns acreditavam, outros não. E de repente muitos acreditaram, e aí os judeus ficavam com inveja, perseguiam Paulo, e aí ele fugia para outra cidade. Na outra cidade, conforme o costume, ele ia para a sinagoga, pregava. E foi assim que ele estabeleceu a igreja em 3 viagens missionárias por toda aquela região, inclusive chegou na Europa, levou a mensagem do Evangelho, dizendo que, conforme as Escrituras Sagradas, ele vinha falando: Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. E ele chegava lá: vamos pregar. Chegava lá numa cidade desconhecida, não tinha ninguém, aliás, pelo contrário, quem estava lá era contra. Ele chegava lá e os judeus certamente seriam contra a mensagem dele, e ele ia lá para a sinagoga: vamos pregar. E aí, em algumas cidades, ele não tinha espaço, na sinagoga não dava espaço para ele. Numa dessas, ele foi para a beira do rio para orar no sábado, encontrou as mulheres lavando roupa lá, ele pregou o evangelho lá, converteu Lídia, converteu outras pessoas, e assim vai: vamos pregar, vamos falar do evangelho. E essa mensagem, esse empenho de Paulo, de sair falando do evangelho, de sair falando da mensagem em cidades onde não tinha nada, onde não tinha ninguém. Então, assim, hoje, nós estamos aqui num esforço, falando do Evangelho. A cidade está cheia de igrejas, está cheia de lugares aí também onde existe adoração, mas nós chegamos com a mensagem de Deus, conforme nós entendemos que é a mensagem do Evangelho, conforme nós entendemos, aprendemos o Evangelho, aprendemos a palavra de Deus,
conforme o ensinamento do Senhor, como Paulo dizia, a gente chega e fala do Evangelho, mas não tem ninguém nessa cidade, mas nós vamos falar do Evangelho e nós vamos tocando. Foi assim que o apóstolo Paulo fez. Não tem ninguém, não tem problema. Aqui não tem ninguém, tá bom, nós vamos pregar o Evangelho. Vamos ver o que acontece, vamos ver os que creem, vamos descobrir aqueles que vão crer, que vão receber a mensagem. E vinha a perseguição, e o povo ia para cima dele, tudo bem, tudo bem. Agora, qual era a pregação? Ele explicava e provava que o Messias tinha que sofrer e morrer, mas o Messias tinha também que ressuscitar. Irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é o marco, ela é a consumação de todo o plano de salvação de Deus. Existiram outros profetas importantes? Existiram. Existiram outros profetas que fizeram grandes milagres? Existiram. Só que todos eles morreram. Não é? Se a gente pensar em Elias fez milagres maravilhosos, comparáveis aos que Jesus fez. Morreu. Eliseu também. Moisés, milagres grandiosos, abriu o mar vermelho, fez surgir água da rocha, milagres fantásticos. Moisés também morreu. E aí, algumas pessoas também ressuscitaram, né? O próprio Elias ressuscitou um menino, só que aquele menino voltou a morrer. Numa outra ocasião, adulto talvez, muito tempo depois, morreu. Pessoas ressuscitaram, mas as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas Lázaro viveu, envelheceu e em algum momento Lázaro morreu. Agora, Cristo ressuscitou para a vida eterna. E aí a palavra de Deus fala que Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro que se levantou da morte para a vida eterna. E aí concluiu esse plano de Deus de trazer a vida eterna para o homem. E essa era a pregação de Paulo. Cristo tinha que morrer. Cristo tinha que morrer pelos nossos pecados. Ele tinha que pagar a conta. Ele tinha que sofrer a pena pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos esse mediador, essa pessoa que intercede por nós, que entende os nossos erros, as nossas faltas e pode interceder ao Pai por nós e alcançar o perdão dos pecados por nós, como o sumo sacerdote entrava, oferecia o sacrifício e conseguiu o perdão de todo o povo. Cristo, uma vez só, fala em Hebreus, entrou no santuário de uma só vez. Ele fez um único sacrifício e nos libertou dos nossos pecados, das nossas faltas, permitiu que nós tivéssemos acesso à salvação. Essa é a mensagem de Paulo. Paulo ia lá e dizia, olha, Jesus Cristo é o Messias. Era isso. Essa era a pregação. E ele dizia, ele tinha que morrer e ele tinha que ressuscitar para que nós tivéssemos acesso à pregação. E não é diferente o que ele fala lá na primeira carta aos Coríntios. Se os irmãos pegarem lá, 1 Coríntios 15, no verso 20, ele fala ali, isso bem para trás aí, onde nós estamos agora, mas na carta aos Coríntios, uma outra carta para uma outra igreja, 1 Coríntios 15, verso 20, ele diz o seguinte, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. E ele falava, olha, Jesus ressuscitou e centenas de pessoas foram testemunhas da ressurreição dele. Paulo dizia, centenas de pessoas foram testemunhas da ressurreição dele, alguns ainda estão vivos, outros já morreram, mas alguns estão vivos ainda. Ele dizia, olha, Jesus ressuscitou, muita gente viu ele ressuscitar. Alguns, inclusive, estão vivos. Ele falava com convicção. Você quer saber? É como a gente brinca, o pessoal fala no meio caipira, assim, quem falava muito isso era o Rolando Mondrinho. Ele falava, olha, eu peguei um peixe lá, rapaz, pesava uns 50 quilos e finado Joaquim é testemunha, Então, é uma brincadeira, que o fulano que é a testemunha morreu, finado Joaquim é testemunha, Então, é uma brincadeira que se fala. Mas o apóstolo Paulo, ele falava seriamente, ele falava, olha, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e muitos viram ele ressuscitado, porque os
Os irmãos sabem que a Bíblia mesmo relata que não só os 12 ali, os 11, né, que viram Jesus ressuscitado e os outros apóstolos mais próximos, mas depois Jesus durante 40 dias apareceu a muitas pessoas, em muitas reuniões da igreja ele esteve presente, e no dia da ascensão havia centenas de pessoas ali que viram Jesus vivo, falando com eles e subindo aos céus. E Paulo falou, e alguns deles estão vivos. Tinha como consultar as testemunhas, né? Quem foi o fulano que viu o dia que Jesus subiu aos céus? O fulano de tal, ele está vivo, ele viu. Paulo falava isso com a convicção de quem tinha as testemunhas. E aí ele fala, a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Então ele fazia uma relação ali entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição daqueles que morreram crendo em Cristo. Aqueles que morreram acreditando que Cristo tem o poder, a condição de nos livrar da morte. E depois, irmãos, não mais pelo apóstolo Paulo, né, mas lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, e no verso 18, nós vamos encontrar também uma palavra, ali já pelo apóstolo João, né, que é o autor do Apocalipse, mas ele diz o seguinte, falando, né, escrevendo o que Jesus falou para ele, né? No 17, quando eu o vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então Jesus falou, olha, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Né? Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Qual era a pregação do apóstolo? Gente, Jesus é o Messias. Ele tinha que sofrer. Ele morreu, mas ele foi ressuscitado. E agora ele tem poder sobre a morte e o mundo dos mortos. Ele pode ressuscitar aquele que crê nele. Ele tem poder para trazer da morte. Ele tem poder para tirar da morte, ele tem poder para tirar do mundo dos mortos aqueles que para lá foram, porque ele ressuscitou para a vida eterna, para cumprir o plano de salvação de Deus. Irmãos, essa é a pregação. Essa pregação parece que ficou assim tão comum que é até banalizada, né? Porque nós vamos nas igrejas, qualquer igreja que você vá, eu acredito em Jesus, na ressurreição de Jesus, eu acredito na ressurreição de Jesus. Todo mundo está acreditando nisso. Essa é difícil até achar alguém que não crê. Você acredita que Jesus morreu e não ressuscitou? Não, todo mundo crê. Aí fala da Páscoa, ressurreição, domingo de Ramos, todo mundo crê na ressurreição. Mas ninguém prega mais isso. E às vezes a gente, é uma coisa tão comum que ninguém fala mais. E às vezes a gente se esforça em estar falando de determinados assuntos para as pessoas. Não, você tem que acreditar nisso, tem que acreditar naquilo. E a gente esquece daquilo que é a base do Evangelho, que é simplesmente crer na ressurreição. Irmãos, não tem coisa mais fantástica do que isso. Em outras religiões não se crê assim, mesmo no meio cristão, a ressurreição não faz muito sentido. Por quê? Porque uma grande parcela dos cristãos acreditam que a recompensa por ser cristão se dá logo após a morte, que a pessoa morreu e já vai para o céu. Você vai num culto fúnebre para a pessoa falar, já está na glória com o Senhor. Está de lá olhando por nós, Ele está lá agora velando por nós. Ele está lá agora vendo a gente aqui, não está querendo que a gente chore. Mas aí que valor tem a ressurreição se a pessoa já receber a recompensa dela logo após a morte? Se eu morri e já fui para o céu, por que eu vou querer ressuscitar? Por que Cristo voltaria? Por que Cristo voltaria? Por que o juízo final? Se a pessoa morreu e já foi para o inferno, por que vai ter o juízo final? Para falar para ele, você foi condenado ao inferno, volta para lá? Né? Por que o juízo final? Então começa a ficar sem sentido. Então tudo isso, né, são ensinos que vão tirando o valor da ressurreição. Vão tirando o valor. Porque, meu, se você pensar, nós morremos e viramos pó. A Bíblia fala,
Do pó, o pó voltará, nós vamos virar pó, nós vamos virar átomos de carbono. Você morreu aí, acabou. Agora, você imaginar que você vai voltar à vida, que Deus vai pegar o vale de ossos secos e os ossos vão se juntar e vai nascer nervos e carne, e essas pessoas vão se levantar, vai cobrir de pele, e essas pessoas vão estar vivas novamente. Irmãos, isso é um negócio fantástico. Mas essa pregação de hoje tira o valor disso tudo, porque para que isso? Se a gente morre, vai para o céu, se a gente morre, vai para o inferno, se a gente já recebe na hora, por quê? Para que ressurreição? Para que juízo final? Para que o livro? Abriu-se o livro e vai separar o que fez e o que não fez a vontade de Deus? Verá a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus? Para quê? Para quê? Então, se eu já recebo na hora, não tem motivo para eu pensar em juízo final, em julgamento, em livros, em livro da vida, porque está tudo resolvido. Não tem motivo para pensar em castigo, julgamento, não tem nada disso. Mas a Bíblia valoriza a ressurreição. Essa era a pregação de Paulo. Ele dizia, gente, Jesus morreu e ressuscitou, e nós teremos o direito também à ressurreição. Essa era a pregação, esse era o assunto, era isso que ele ia lá e pregava para as pessoas. E ele dizia, olha, de acordo com o ensinamento do Senhor, de acordo com o ensinamento do Senhor, 1 Tessalonicenses 4,15, de acordo com o ensinamento do Senhor, os que estivermos vivos não iremos antes daqueles que já morreram. Em algum momento, Cristo deve ter ensinado isso, em algum momento alguém deve ter perguntado, mas Jesus, e o pessoal que já morreu, como é que faz? Jesus deve ter dado essa resposta, porque Paulo disse, olha, de acordo com o ensinamento do Senhor, os que estivermos vivos, não iremos antes daqueles que já morreram. E aí ele explica, vai ter o soar da trombeta, nós os que estivermos vivos seremos transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós encontraremos o Senhor dos ares. Ele faz todo um quadro, ele pinta toda... Ele pinta um quadro, ele faz uma fotografia para a gente de como será a volta de Jesus, e ele diz de acordo com o ensinamento do Senhor. De acordo com o ensinamento do Senhor. Daniel fala, serei reis e sacerdotes. Se for no céu, lá já tem o seu governo estabelecido. Já está tudo colocado, não é? Né? Exatamente. Agora, está colocada essa questão para a gente valorizar a ressurreição. Como é que eu vou ser rei sacerdote se eu morri? Né? Então eu preciso voltar à vida para eu conseguir ser rei sacerdote. Eu preciso estar de volta à vida, mas a vida termina. Agora, essa vida que termina, ela nos tira a esperança, né? Puxa, eu queria tanto ter um sítio, uma empresa, um negócio, mas agora me veio uma doença e eu morri, né? Então, aí eu perco a minha esperança, não adianta, porque eu morri. Mas aí ele fala, não, calma aí, tenha esperança. Né? Eu não quero que vocês fiquem como aqueles que não têm esperança. A esperança é a ressurreição. Né? A esperança é a ressurreição. Os que não têm esperança se desesperam, ele tem que correr, ele tem que realizar tudo nessa vida, porque se ele morrer, acabou. Não acabou. Pode ser que seja difícil, as coisas estejam complicadas aqui, mas eu tenho uma esperança, tenho um outro momento ainda. Eu ainda tenho a esperança da ressurreição. Um dia vai tocar a trombeta, os que estiverem no sepulcro levantarão do ar. Lá no cemitério, né? Lá no cemitério. A imagem aqui é no cemitério. O menininho ali estava dentro do túmulo, estava levantando. Está saindo do túmulo. E essa esperança que enche o coração da gente, porque a esperança de reencontrar os nossos queridos também, aqueles que já faleceram, porque, irmãos, Paulo, ele falou isso aqui vivo, ele falou, nós os que estivermos vivos, mas agora faz 2000 anos que ele morreu. O apóstolo Paulo não está mais aí, ele esperava Jesus ainda na vida dele, ele falou, nós que estivermos vivos, nós estamos aqui, Jesus volta, nós vamos para o céu, nós vamos para os ares, encontrar o Senhor dos ares, dos céus ali com ele. Mas acontece que ele morreu. E ele entrou no grupo dos que estão na esperança. Quem está vivo agora somos nós, sou eu, você. Nós estamos falando igual a ele. Nós, os que estivermos vivos, nós estamos igual a ele agora, na mesma esperança.
Mas, se nós viermos a morrer, nós vamos entrar na lista igual ele, nós vamos ficar esperando também, porque os outros não vão subir para encontrar o Senhor nos ares antes de nós. Se nós morrermos, nós vamos ser ressuscitados também, vamos sair do túmulo, vamos sair da nossa sepultura e vamos encontrar o Senhor nos ares, né? Pois não. E o versículo 6 fala assim: felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Exatamente. Será o sacerdócio de Deus, eles viverão durante os 1000 anos. Exatamente. Agora veja, se tem uma alma imortal dentro de mim, tem duas, mas veja bem, se tem uma alma imortal dentro de mim, então eu posso morrer 100 vezes, não interessa, né? Aí tem razão o espiritismo, que o povo pobre vai, aí tudo bem, porque não morre mesmo. Mas a Bíblia fala, do pó vieste ao pó voltarás, você morre. Né? A gente tem que temer a Deus, porque a gente morre, nós somos mortais. Agora, tem a ressurreição, né? E essa ressurreição em duas fases que a Ana está destacando ali, que é a ressurreição dos santos para a vida eterna, é essa do tocar da trombeta que o Paulo diz, e tem a outra que é a do juízo, né? Então, bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição, que esse está com o nome no livro da vida, esse levanta para a vida eterna, o outro não. Mas, então assim, na verdade é uma ressurreição só, né? Mas em duas fases, para os santos e para os ímpios. É uma só para nós que somos, né? Isso, uma ressurreição só e duas mortes. Uma só ressurreição e duas mortes. Então a gente pode morrer hoje, pode morrer de novo, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, aí será a morte eterna, né? Então veja, essa visão da palavra de Deus, irmãos, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Você pode pregar o sábado, a pessoa deve? Pode, e é importante, a pessoa precisa descansar, precisa fazer. Você pode pregar as abstinências, você pode pregar que as pessoas tenham uma vida mais saudável, que tomem um alimento mais saudável. Você pode pregar para a pessoa que ela creia nos dons do Espírito, você pode pregar um monte de coisa para a pessoa, tem tanta coisa na palavra de Deus, o Deus único, para a gente fugir da idolatria, tem muita coisa para ser pregada. Mas o apóstolo Paulo andava dizendo: Jesus é o Cristo, ele tinha que morrer, ressuscitou, e essa ressurreição dele nos dá o direito de também ressuscitar. Essa era a pregação. E ele andava falando isso, ele andava dizendo isso, ele andava falando: olha, vamos ficar nessa esperança, acreditar que o Messias ressuscitou dos mortos e tem o poder para ressuscitar aqueles que creem. Porque o Filho de Deus é uma semente que é sempre jogada no chão da Samuel. Isso. No dia da ressurreição, essa planta vai brotar. Vai brotar. Todos nós estamos lá semeados para ter o dia, né? A semente não pode dar vida a uma nova planta se ela primeiro não morrer, né? A Bíblia também fala assim, a semente é lançada lá, ela morre, ela não é mais semente, morreu. Aí nasce a nova planta, né? Então nós temos essa fé e temos essa convicção de que Deus nos dá a oportunidade de ressuscitar dentre os mortos. Irmãos, o apóstolo Paulo fala: eu quero que vocês saibam isso para que vocês tenham esperança. O mundo está sem esperança. As pessoas falam: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É isso que o mundo fala. O mundo quer fazer logo. O mundo quer viver experiências logo. O mundo quer viver a 1000. O mundo quer ter logo o que puder ter. Quer assaltar um banco porque ele quer ter dinheiro e ter logo as coisas que ele precisa. Ele quer ser logo famoso, ele quer ser logo alguém que tenha recursos, que tenha um bom emprego. Ele quer logo viver alegrias, felicidades. Se ele não está feliz, ele larga, ele muda, ele sai. Porque ele precisa ser feliz agora, porque não tem outra oportunidade para ele sabe que vai acabar. E tem medo da morte, não tem medo da morte. O mundo, quando perde um ente querido, as pessoas se desesperam, as pessoas entram em colapso, em desespero, porque nunca mais verão aquela pessoa. Mas o apóstolo fala: olha, eu quero que vocês tenham esperança. Jesus tinha que morrer, tinha que ressuscitar. E por essa ressurreição dele, nós temos também o direito da ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. E nós, os que cremos nele, também vamos ressuscitar, também teremos acesso à ressurreição.
A pregação, irmãos, era essa. Cristo ressuscitou dos mortos. Buda foi um grande profeta, morreu. Maomé foi um grande profeta, morreu. Os grandes homens das religiões, os fundadores das religiões, morreram. Os que fundaram impérios religiosos, morreram. O único que está vivo, irmãos, esteve morto, mas está vivo e tem poder sobre a morte, é Cristo Jesus. E essa é a nossa pregação, essa é a nossa convicção. E é disso que nós temos que falar para as pessoas. Muitas vezes a gente começa a complicar a pregação, começa a falar de vários assuntos, começa a questionar várias questões para as pessoas. Mas, irmãos, a nossa esperança é a ressurreição. Por que você é crente? Porque você vai, irmão, eu tenho a convicção de que eu vou ressuscitar dos mortos. Talvez essa seja a grande maravilha que está esquecida. As pessoas querem ficar ricas, vem para a igreja para ficar rico, para ganhar muito dinheiro, vem para a igreja para ter bênção, vem para a igreja para acertar as questões. Tudo bem, você pode ter objetivos na sua vida, mas o motivo de nós estarmos com Cristo, nós exercitarmos a fé, é a ressurreição. Nós queremos acesso à vida eterna. E isso hoje está encoberto, isso hoje está em segundo plano, porque o que as pessoas querem é bênção nessa vida. Eu quero ser rico agora, eu quero as coisas agora. E perdeu-se de vista a vida eterna. Que investimento. Se você investir em você 70 anos, você vai ganhar um investimento futuro. Pois é, né? Olha que beleza de investimento, né? Você investe 70 anos e ganha a eternidade. Agora, muita gente vai perder os 70 anos e vai perder a eternidade, né? Porque não tem essa visão de futuro. Nós não estamos em volta de bênção, né? Aí, em busca de, claro que se Deus abençoar a nossa vida, nós vamos receber muito bem e vamos andar da melhor maneira possível. Não estamos fazendo voto de pobreza, de sofrimento, não é isso, mas os nossos olhos estão firmes na salvação, na vida eterna, e isso está sendo esquecido. As pessoas estão indo para a igreja para comprar um carro novo, para mudar de apartamento, para conseguir bênçãos imediatistas, coisa para hoje, e estão perdendo de vista a grande salvação que foi conquistada na cruz. Cristo não morreu à toa. A morte dele e a ressurreição dele abriu o caminho para que todos nós sejamos ressuscitados. E essa é a nossa esperança, né? E na carta aos Tessalonicenses, aqui que nós estamos estudando hoje, é engraçado que o apóstolo Paulo agradece toda a ajuda que recebeu, elogia a conduta deles, que é uma conduta de fé, e ele praticamente é isso a carta toda. E ali, num pedacinho, no final do capítulo 4, no começo do 5, ele entra nesse assunto e fala: nós não queremos que vocês sejam ignorantes sobre isso. Olha, sobre a ressurreição, sobre é isso, assim. Dá uma explicação. Depois ele volta, continua elogiando eles. Tudo é até interessante você reparar na carta, assim, que ele faz um parênteses, ele pega só um pedacinho ali do capítulo 4, 13 em diante, e depois do 5 até o verso 11, ele fala, e só nesse trechinho ele fala sobre a questão da ressurreição. E a gente vê ali essa convicção. Ele queria corrigir a fé que eles tinham, ele queria colocar eles de uma maneira clara, a esperança que eles tinham, a esperança da vida eterna e da ressurreição. Irmãos, essa é a grande pregação, é a grande mensagem. Talvez a gente falar, eu não sei falar das coisas de Deus, eu não sei falar, mas talvez se a gente chegar a uma pessoa e falar: você acredita na ressurreição? Você crê que você pode levantar dos mortos? Você acredita que uma pessoa que morreu pode ressuscitar? Aí você vai ver que talvez a gente vai chamar a atenção das pessoas e vai ter a oportunidade de falar de Deus para elas, porque essa é a mensagem. A vida é curta, sim, mas nós temos a possibilidade de ter vida eterna em Cristo Jesus, se nós crermos nele, se crermos no nome dele, se nos inscrevermos para essa caminhada através do batismo, se seguirmos firme na maratona, fazendo a vontade de Deus. Aquele que guardar a fé até o fim será salvo, receberá a vida eterna. É nisso que nós cremos, é isso que nós temos que pregar. Foi o que o apóstolo Paulo fez e nós precisamos pôr em prática na nossa vida.